O Brasil e a América Latina têm vários teólogos importantes que talvez você não conheça. E para isso também nós temos o canal no YouTube para divulgar a produção científica na área de teologia aqui no Brasil e na América Latina. Aliás, não é apenas de homens que se faz a teologia. Temos mulheres muito importantes para a reflexão teológica no Brasil, como, por exemplo, a metodista Magali Cunha, como, por exemplo, a católica Maria Clara Bingemer, como, por exemplo, a professora de saudosa lembrança Ana Maria Tepedino e tantas outras que eu poderia citar por aqui, mas provavelmente, é claro, de bate-pronto eu vou esquecer o nome de alguém, isso não seria justo, né? Mas hoje o nosso perfil teológico é para apresentar a você uma teóloga extremamente importante que ainda está em atividade no Brasil e estará por muito mais tempo, se Deus quiser, e é uma pessoa extremamente relevante que nós precisamos conhecer o seu testemunho e a sua produção extremamente profunda, que é a teóloga católica Ivone Guevara. Você já ouviu falar em Ivone Guevara? Se não ouviu, você vai ouvir agora. E se você nunca leu nada a respeito da Ivone Guevara, você deve procurar bibliografia a seu respeito. Ivone Guevara nasceu em São Paulo em 1944. Na década de 60, Ivone Guevara estudou filosofia e em 1967 ela ingressou na congregação de Santo Agostinho para seguir na sua vida religiosa. Alcançou doutorado em filosofia pela PUC de São Paulo e depois se tornou doutora em ciências religiosas pela prestigiada Universidade de Louvaina, na Bélgica. Ela foi aluna de José Comblain, grande teólogo belga que viveu no Brasil muitos anos, que nós fizemos também um perfil teológico aqui no canal, depois você confere lá, que vale a pena. Ela foi aluna do José Comblain, ela se tornou adepta e alguém muito engajada com a teologia da libertação, com uma teologia feita para as pessoas mais excluídas, para as pessoas mais vulneráveis, uma teologia feita para as minorias, que não são minorias do ponto de vista numérico, né? Por exemplo, as mulheres são maioria no Brasil, mas uma maioria que, infelizmente, por uma série de fatores, tem sido invisibilizada e tem tido vários direitos que lhes são claros, negados ao longo desse tempo. A Ivone Guevara tem sido uma teóloga feminista, uma teóloga ecofeminista, e foi ela quem trouxe esse conceito para o Brasil e um dos principais nomes desse conceito na América Latina. A teologia, a produção que valoriza a questão ecológica, a questão ambiental, da sustentabilidade e vê a mulher como principal elemento dessa produção e vê a mulher como foco central dessa produção acadêmica, teológica e prática, né, e pastoral. Entre 1973 a 1989, ela trabalhou como professora do ITER, que é o Instituto Teológico do Recife, a convite de Dom Helder Câmara, um grande nome da teologia da libertação, da igreja no Brasil, que viveu um momento tenso da ditadura militar e com certeza é alguém que merece e que nós precisamos fazer um perfil teológico aqui no canal. Se você concorda com isso, escreva aqui nos comentários Dom Helder Câmara, que se nós tivermos uma quantidade razoável de comentários, nós produziremos um perfil teológico a esse gigante da teologia no Brasil, que foi esse líder católico que trabalhou no Recife durante muitos anos. A Ivone Guevara passou a morar no Nordeste a partir de 1973, continua morando lá e engajada com essa região do Brasil, com as suas necessidades, com a produtividade teológica que precisa ser feita em relação a essa região principalmente. Sempre tendo foco
central do seu pensamento a mulher, ela chegou a ser punida, processada e punida pelo Vaticano em 1995, né, quando o Vaticano estava sob a liderança do conservador João Paulo II e quando a Congregação para a Doutrina e Fé também estava sendo liderada por setores muito conservadores da Igreja, e ela foi punida por ter feito críticas à teologia moral da Igreja e chegou a dizer que mulheres pobres que fizeram aborto não deveriam ser consideradas como pecadoras por isso. Não é uma questão dela apoiar a ideia do aborto, mas levar em consideração que mulheres pobres, mulheres em situação de vulnerabilidade, têm muito menos esclarecimento do assunto do que outras pessoas, têm muito mais acesso à saúde e à educação do que pessoas da elite. E é claro que toda vez que uma mulher, principalmente uma mulher vulnerável, opta por fazer o aborto, significa que ela não opta sozinha, porque ninguém faz filho sozinho, né? Toda vez que há um caso lamentável de aborto feminino, principalmente gerado pelo abandono da outra pessoa, ali também tem um caso ainda mais grave de aborto masculino, e que, como a gravidez acontece no corpo da mulher, nunca se pensa de que o homem tenha culpa nisso, de que o homem foi omisso, de que o homem também pratica um aborto quando ele não dá amparo para a sua companheira, quando ele não está presente nem fisicamente com a sua companheira. Esse aborto também é, e principalmente é dele. A Yvonne Guevara foi punida, ficou 2 anos em silêncio obsequioso, proibida de ensinar, proibida de lecionar, e nesse período ela fez mais um doutorado em teologia, né? E um dos doutorados que ela fez, ela foi orientada pelo grande teólogo belga, o Adolphe Guerchet, que tem uma série de obras dele em português traduzidos aqui pela editora Paulinas. Ela tem se dedicado a uma hermenêutica feminista e às causas da teologia da libertação que são voltadas ao protagonismo da mulher como centro dessa reflexão e dessa prática teológica. A Yvonne Guevara, como eu disse, é uma teóloga ecofeminista, uma das primeiras dessa área na América Latina, e é alguém que tem feito uma teologia voltada ao feminismo, voltada ao ambientalismo, à sustentabilidade e também voltada à teologia da libertação. E ela tem hoje 78 anos, continua em atividade, continua produzindo, e é claro que essa é uma teóloga que você deve conhecer e uma obra que você deve conhecer. Aliás, nós devemos conhecer obras até das quais nós não concordamos, se feitas com seriedade, com pessoas que têm uma formação exemplar nessa área, nós devemos conhecer. Até aquelas que você acha que não concorda, você deve conhecer para saber se realmente não concorda. E mesmo que no final você continue não concordando, você saberá por que você não concorda. Esses dias, um amigo nosso aqui do canal deu um exemplo muito pertinente, e ele disse que uma vez um conservador viu ele com um livro do Rudolf Bultmann e falou para ele, olha, tome cuidado com esse livro. E aí ele perguntou para esse personagem o seguinte, você já leu a obra do Rudolf Bultmann? E pasmem, a pessoa disse que nunca tinha lido Rudolf Bultmann. Ele nunca leu, mas disse para a pessoa tomar cuidado. Como é que se explica esse fenômeno medíocre, ultrapassado, manipulado por uma confissão religiosa que impede de você conhecer qualquer outra coisa que não seja o que essa confissão religiosa quer que você conheça? Isso é manipulação. E você é uma pessoa autônoma, madura, adulta, que não pode aceitar isso. Você não é obrigado a concordar com tudo, é claro. Mas até para discordar, você tem que conhecer e tem que se aprofundar nessa leitura e nessa reflexão. Yvonne Guevara é uma das principais teólogas do Brasil que merece esse perfil teológico e merece muito mais que eu e você leiamos a sua obra e conheçamos a sua produção, porque vale a pena pela sua pertinência.
E se você gostou e quer estudar teologia com qualidade, com pessoas qualificadas e experientes, pagando R$ 1 por dia, é só se tornar membro do canal e escolher o plano Café Completo, que você começa a ter conteúdos disponíveis hoje mesmo. Venha com a gente e em breve a gente se encontra por aqui. Um abraço e até lá.